Tá, eu entendi como é que a dor aparece sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma explicação. Ontem não doía, hoje dói. Eu entendi como isso aconteceu, por que isso aconteceu. Mas o que eu faço agora? Hey folks! Samurai aqui! Vamos falar desta dor que apareceu. A gente entendeu o processo, então eu venho explicando desde o comecinho da série, onde eu falei que reabilitação é uma coisa para realmente para o personal pode trabalhar com isso. O CREF, no seu artigo 7, se eu não me engano, coloca que uma das atribuições do profissional de educação física é trabalhar com reabilitação. Aí eu mostrei que o mais importante da reabilitação é entender quais são as causas. Aí eu mostrei que às vezes eu acho a causa, mas ainda pode ter uma causa da causa, ou seja, não necessariamente achar uma causa eu respondo todas as perguntas, e essa lógica tem que prevalecer sempre. Se eu achar uma segunda causa, eu posso até pensar se talvez não exista a causa desta outra causa, até que eu acho uma causa raiz. E aí eu comecei a explicar como é que surgiam as dores que ontem não doía. Imagina, ontem não doía, não tinha nada, não fiz nada de diferente, e hoje começou a doer. Aí depois dos 2, 3 dias essa dor vai embora. Aí daqui uns 3, 4 dias depois ela volta, aí depois de uns 2 dias ela vai embora de novo, aí 2 dias depois ela volta, e aí ela fica 5, 6, 7 dias, aí ela vai embora, fica 1, 2, 3 dias e volta, aí fica 10 dias e até que ela não volta mais. Eu expliquei todo esse processo, por que ele acontece, sem a gente mudar nada nos nossos hábitos, por que isso acontece. Agora, entendi como isso acontece? Qual é o próximo passo? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você faz a partir disso. Valeu? Fica com o vídeo, grande abraço, tchau! Qual que é o nosso trabalho aqui? Nosso trabalho aqui é devolver o cara pra cá, concorda? Você vai tentar achar quem são esses caras aqui que não estão funcionando bem. E vai escolher um deles para começar a trabalhar. Cria um objetivo. O que você faz hoje que dói? Ah, quando eu vou pegar alguma coisa no chão, me dói as costas. Legal. Teu próximo trabalho agora é pegar alguma coisa no chão e não dói costas. Para chegar a essa performance, você vai melhorar um monte de coisa. Ao longo deste processo, melhora naturalmente. Ao passo que também, se você detectar que seu aluno tem alguns problemas emocionais, se você consegue ajudar com isso, boa, senão você pode recomendar mudanças de hábitos. Pô, sai mais no final de semana, no final de semana vai num parque, sai mais com a sua família. Tem um monte de coisa que a gente pode ainda abordar aqui, tá? Mas porque lembra, é a performance global do corpo, e o global inclui todo o corpo, toda pessoa, é corpo, mente e espírito. Então, na verdade eu vou mudar até o nome da teoria, performance global do ser humano. O ser humano é corpo, mente e espírito, então não é só corpo aqui que está envolvido, nós fomos um pouco além aqui. Mas beleza, eu vou melhorando, vou fazendo um trabalho com o cara e ele começa agora a subir. Ó. É a mesma coisa, ele sobe também, não sobe em linha reta. Porque lembra, tem um monte de coisa que atua nesse processo. Até que um dia ele cruza o limiar da dor. Quando ele cruza o limiar da dor, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chamar o teu aluno por um canto, você vai pegar um papel, vai criar essas duas retas aqui e vai explicar para ele essa teoria. Sabe por quê? Porque você imagina que esse cara está sentindo dor desde a primeira vez que ele cruzou o limiar, que está aqui, ó. Às vezes esse período aqui são 2 anos, às vezes são 3, às vezes são 5, às vezes são 2 meses, não sei, depende de quanto tempo ele começou a fazer esse trabalho com você. Mas se ele gostava de jogar a bola, ou de fazer uma corridinha, ou qualquer outra coisa que vale, ele está todo esse período de tempo aqui sem fazer. Quando ele chega aqui, muitas vezes, aliás aqui, né, no caso, muitas vezes ele quer recuperar o tempo perdido. E aí o cara vai lá, faz uma partida de futebol de 4 horas no sítio lá com os amigos, no dia seguinte ele vem parar aqui, ó. Se fosse só isso o problema, a gente já sabe o caminho da volta. É só agora recuperar e volta. O problema é que isso aqui derruba o emocional dele. Porque até então ele via melhora e ele foi ficando confiante. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até que ele joga o primeiro futebol. E aí ele fala, agora não vai dar certo, cara. Só tá dando certo porque eu não tô fazendo porra nenhuma. E aí você tem um problema agora, que é um cara que não confia mais que vai dar certo, tendo que trabalhar com ele. Então se você já antecipar isso daqui, isso é um gatilho mental, antecipação. Se você antecipar isso daqui pro cara, pode ser que não aconteça nada lindo, pode ser que se acontecer ele também já sabe que estava previsto. E aí o que é o nosso trabalho agora? Nosso trabalho é jogar isso aqui para cima. Quanto mais para cima a gente joga, a gente vai criar um negócio aqui que a gente chama de buffer zone, ou zona de armazenamento. O que acontece aqui? Quanto mais longe eu tô, mesmo que eu tenha uma queda de performance abrupta por alguma razão qualquer, torci o pé, sei lá, não sei o que,
eu ainda tenho margem para não entrar no meu limiar de dor. Então você mostrando para ele, você dá uma razão para ele continuar fazendo o trabalho com você. E não é uma razão que você tá sacaneando o cara. Não, você tá mostrando preocupação com ele. Você fala, bicho, você tá aqui, cara. Você não tá curado. Você não tá bem. Você ainda precisa melhorar isso aqui. É abordar o cara quando ele tá no ponto de reabilitação dele. Vamos imaginar então aqui tá o nosso limiar de dor. E aí o cara tá caindo. Eu vou fazer reto dessa vez para facilitar o nosso entendimento, tá? Então ele caiu aqui e chegou aqui. Aí você arruma o cara, tudo que você sabe e você chega aqui. E daqui você continua fazendo esse trabalho e não melhora mais. Quando a gente entende que o nome da teoria é performance global do ser, você tem que abordar em cima dela. O que você vai fazer agora? Essa via aqui esgotou. Então, ele tinha uma limitação de flexão de quadril, legal. Melhorei, ele subiu aqui. Ele também tem uma limitação de eversão no tornozelo. Melhorei, cheguei aqui. Ele também tem uma falta de força de não sei aonde. Melhorei, cheguei aqui. Tudo que eu detectei, eu cheguei aqui. Lembra que isso é uma performance global? Isso é uma performance global. Se você melhorar também isso daqui, você vai subir. Tudo que você melhorar no cara, você vai ter um aumento de performance. Porque a performance global não é... Isso aqui não é a teoria da performance do ponto que está deficiente na dor. Não é isso. Não é da flexão do quadril. Porque eu podia criar uma teoria só da flexão do quadril. Eu falar, puta, a flexão do quadril do sujeito caiu de tá para cá, então eu tenho que levar ela para 100%. Só que isso não vai explicar a melhora global. Vai explicar um pouco da melhora global, mas se eu não abordar outras coisas, eu vou ficar preso. Porque aquela história, a gente sabe com muito boa vontade, eu sempre conto essa história, 10% da função. A gente sabe, com muito boa vontade, tá? Se você me espremer eu vou chegar em 5 e daqui a pouco a gente está em 2. Então tem mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe. E muito provavelmente a maior parte da melhora dele está no campo das coisas que a gente não sabe, porque afinal são mais coisas que tem ali. Então houve algum processo ali que você não consegue, você não tem nem condição de entender. E que quando eu digo que você não tem condição de entender, eu não estou falando que você é ignorante. Eu também não tenho e ninguém tem. Eu costumo até brincar, é como uma formiga explica o ser humano. Pior, como uma bactéria explica o ser humano. Porque ela está dentro dele, ela não sabe nem o que ele é. E como que a gente explica esse processo? Ela não consegue nem ver ele de fora. Então ela só vê como se estivesse dentro de um quadro. A gente é assim em relação ao nosso corpo. A gente não tem recurso para explicar. Aquela teoria lá, nós somos a poeira cósmica do universo. Ou seja, tem o nosso sistema solar. Nosso planeta é uma bosta, muito pequeno. Nem dentro do sistema solar ele é o maior planeta. Aliás, não está nem entre os 3 maiores planetas do sistema solar. O sistema solar ele gira em torno do Sol, que para nós é uma estrela que, meu Deus do céu, ela não dá nem para a gente imaginar a quantidade de energia que ela tem. Ela é considerada uma estrela anã, tamanho que é a estrela no sistema solar. Que ela gira dentro de uma galáxia que está entre bilhões de galáxias dentro da Via Láctea. Bilhões. Então a gente está querendo explicar quem somos nós a partir de bilhões de galáxias, dentro dessa mesma galáxia, bilhões de sistemas. Dentro desse sistema, um dos menores dentro dessa galáxia, tem um Sol, que é uma porra de uma estrela anã, que depois tem mais 8 planetas. O nosso é um deles só, insignificante. Dentro dele nós temos bilhões de espécies. E dentro das espécies nós temos ser humano, nós temos bilhões de réplicas de seres humanos. Quem somos nós? Eu indivíduo. Ou seja, eu não tenho condição de entender a magnitude disso. Então a gente não tem nem condição de saber isso. Então não se prenda nisso. Se prenda no trabalho que você tem que ter e na resposta que você tem que dar. Às vezes o cara fica 2 semanas e não vê melhora nenhuma. Na 3ª semana, puf, o negócio melhora absurdamente. Isso é muito comum, aqui dentro a gente tem muito desse tipo de resultado. O que acontece é o seguinte, cada vez que você tem uma melhora, vamos imaginar, estou aqui, deixa eu usar a azulzinha de novo, estou aqui, e eu tenho uma melhora na flexão de quadril. Quando eu tenho uma melhora na flexão de quadril, essa melhora não faz isso aqui com a minha performance, essa melhora dá um salto. Toda a performance do meu corpo, cuja flexão de quadril precisa auxiliar, vai ser beneficiada. Então a gente tem as melhoras sempre por gaps, A gente sempre dá saltos. Por isso que acontece quando a gente tem uma melhora consistente em alguma coisa, a gente dá um salto de qualidade. Essa é a boa notícia. Qual que é a má notícia? Isso aqui também acontece ao contrário. Se eu estou aqui e eu começo a ter uma perda significativa de perda de performance, eu caio de uma vez. Isso aqui acontece principalmente quando eu tenho o trauma. É o outro tipo de dor. Então, eu tô aqui, tô andando bem, meu corpo tá aqui, lindão, me preocupo pra caramba, me cuido. Tô aqui, eu já tô com 20 anos de idade e minha performance ainda é quase 100%. Eu não perdi quase nada, tô forte, tô potente, tô flexível, tô não sei o que, bato o carro. Então, através dessa teoria, a gente consegue explicar a natureza das dores que não acontecem nada, que não tem uma causa
grave envolvida, e aqui tem um ponto de... um ponto na vida que você fala, puta, a partir desse acidente de carro tudo mudou. E algumas vezes o problema que está aqui é reversível, outras vezes não. O cara quebrou a coluna no nível cervical lá, cara, o cara fica tetraplégico. E aí, por que o cara fica tetraplégico? Duas pessoas ficam tetraplégicas iguaizinhas, não mexem em nada, e uma começa a mexer, daqui a pouco ela tá mexendo um dedinho, daqui a pouco, sei o que, lembra, nosso corpo é mágico, a gente não sabe explicar. Mas tem a ver com a teoria da performance global. Ela foi melhorando em outros campos, que foi dando para ela condições de ser melhor. Ou então, duas pessoas vão viver de formas diferentes, às vezes na mesma lesão, porque a gente tem que explorar então o que sobrou, o que está ao nosso alcance e o que a gente pode entregar mais. Então, chegar um cara que você não sabe por onde começar, entregue algo para ele. Se foque em que ele cada dia dê um passinho, porque esse passinho pode ser mínimo, mas está sempre na direção certa. É isso que a gente tem que entender. Beleza? Então essa aqui é a minha teoria da performance global do ser humano. Legal demais essa aula, né? E você percebe como as coisas ficam mais simples quando se tem clareza. Então clareza é importante demais ter clareza sobre os assuntos, sobre onde quer ir, onde quer chegar, como fazer. E isso que eu vou tentar sempre trazer aqui para você. Clareza sobre esses assuntos, tornar o que é complexo numa forma simples. Falando nisso, nos comentários que as pessoas fizeram quando viram a primeira aula, muitas delas me perguntaram assim, cara, você tem alguma maneira, algum outro jeito de eu entender mais sobre isso? Eu gostei da forma como você abordou, a simplicidade como você colocou. E sim, a gente tem sim uma solução para isso. Eu tenho um curso que chama Mentorship. Inclusive, essa aula que você acabou de assistir é uma aula do Mentorship. Ela está um pouco editada, tá? Porque aqui nesse canal, nesse espaço, a gente não tem tanto tempo para ficar se aprofundando tanto. Mas assim, você já vê que está com uma super boa qualidade. É claro que num curso legal, assim, a gente se aprofunda um pouco mais. Então, a gente tem sim. E em algum momento, assim, em breve ainda vou tocar nesse assunto com vocês. Mas por hora, tentar passar aqui o máximo de informação possível dentro do espaço limitado que a gente tem, para que você comece a entender que é viável, que é possível, que você pode também fazer. Mas por hora o que dá para você fazer é entrar nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube. No YouTube eu já tenho bastante material lá, se você estiver curioso, pô, eu queria saber mais sobre isso, tem bastante videoaula lá. Eu tem uma aula lá que eu falo das lesões da Copa do Mundo, tem uma que eu falo sobre hernia de disco, tudo com essa clareza, com essa lógica gostosa que você aprendeu aqui. Comenta aí, me dá um feedback um pouquinho, se está no caminho certo, o que mais você pode, se tem alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade, assim, eu já posso até esclarecer no próximo vídeo. Eu vou falar sobre 4 habilidades que você tem que desenvolver para conseguir atingir esse resultado. Esse resultado é viável para todo mundo. Você é capaz, todo mundo é capaz. Não é, você consegue isso aí porque você é fodão, aí você vai lá, você entende isso aí. Eu já tenho 21 anos na profissão, 22 anos trabalhando com reabilitação, então parece que eu tenho essa desenvoltura por causa disso. Não, na verdade o que me traz essa desenvoltura é ter essa clareza e ter essas 4 habilidades que eu vou falar no próximo vídeo extremamente bem desenvolvidas. E isso está acessível a todo mundo, está acessível a mim, está acessível a você, e eu vou mostrar e vou provar para você que você também consegue chegar lá, que embora seja um tema complicado, um tema delicado, não é difícil, o que é diferente de não ser complexo e de não ser trabalhoso. Tá? Difícil não, ele é viável de fazer, mas exige dedicação. Como assistir um vídeo desse, por exemplo, existe dedicação, como você pode ter comprovado agora. Você poderia fazer qualquer outra coisa, mas como você quer ser um personal acima da média, porque você fica na média, né? Então, como você quer ser um personal acima da média, você gastou essa meia hora do seu tempo aqui para aprender mais um conceito, aprender essa teoria da performance global e ter certeza que vai aprender agora quais são as 4 habilidades que você precisa saber e desenvolver e ser também top nelas para poder ser um profissional e viver de reabilitação e poder ter a vida que você sempre quis, com bem resolvido financeiramente, entregando trabalho de valor, transformando o mundo e a sociedade e as pessoas à sua volta. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Grande abraço.